Meus amigos, o assunto do momento, você que está assistindo este vídeo no momento da postagem dele, sem dúvida o assunto de agora é a tal da vacina da Covid-19. Várias vacinas já com os primeiros testes, ou testes finais, já saindo com os seus resultados. Eu fiquei pensando, o resultado varia de 70% a 90% de eficácia. Eu fiquei pensando para mim, mas não teria que ser 100%? Ou qual é a eficiência mínima ou máxima que uma vacina pode ou deve ter? Esse é o assunto então do nosso tradicional vídeo do dia. É a informação mais relevante que eu decidi compartilhar com você a partir de agora, então vem comigo, tenho certeza que você deve ter essa dúvida também. Afinal, uma vacina que se diz lá 85%, por exemplo, de eficácia, como assim se vacinar desta forma? E os outros 15%? Existe a chance de eu me vacinar e não ter o devido resultado? Tenho certeza que ninguém quer isso, né? Se você se vacina, você pensa que está recebendo algo que vai garantir a sua saúde, garantir que você não vai pegar aquela doença ao qual a vacina foi proposta. Então vem comigo, eu vou trazer de uma vez por todas a informação com relação a isso, para sabermos se essas vacinas que já temos em vista com esta porcentagem de eficácia são ou não seguras, né? Porque sabemos que uma coisa é certa, né? Está se apressando muita coisa nesse momento de pandemia, nesse momento de Covid-19. Gosta do nosso conteúdo? Então deixa o like aqui embaixo. Caso não goste, deixa o dislike, mas deixe sua opinião, assim saberemos se o conteúdo é ou não relevante e importante para você, tá bom? E inscreva-se no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, só assim você recebe todos os nossos vídeos. Nas últimas semanas, então, a farmacêutica americana Pfizer, em conjunto com a alemã a BioNTech, anunciou que a sua vacina para a Covid-19 possui 90% de eficácia contra o coronavírus. Essa é a porcentagem que a maioria delas divulgou, a maioria das vacinas, ou dos criadores das vacinas divulgou, mas há outras com um pouco menos também, né? A afirmação foi feita, então, em uma nota à imprensa com base em uma amostra de 94 voluntários naquela ocasião. Os resultados ainda não foram publicados, pelo menos não tinham sido publicados no momento da divulgação desta informação. As farmacêuticas esperam então concluir o estudo antes de submetê-lo à revisão de outros cientistas. 2 dias após o anúncio, foi a vez da Rússia. Uma análise preliminar feita com 20 voluntários indicou eficácia de 92%. O imunizante russo está sendo desenvolvido pelo Instituto Gamaleya, que, assim como a Pfizer, ainda não publicou estudos científicos sobre sua eficácia. No final das contas, tudo o que temos são afirmações dos desenvolvedores das vacinas. Na prática, esse nível de eficácia significa que 9 a cada 10 pessoas que tomam a vacina ficam protegidas contra o coronavírus. Enquanto isso, há um único azarado do grupo que permanece vulnerável à infecção. Em média, em tese, seria isso, né? 90% quer dizer que em 10, 1 não estaria então protegido. Bom, para a comunidade científica, então, uma eficácia de 90% para a vacina de um vírus respiratório é um valor bem alto. A vacina para H1N1, por exemplo, tem eficácia entre 60% e 70%. Já outras pessoas ficaram desconfiadas. Afinal, ela não deveria proteger todo mundo contra o vírus? Foi o que eu pensei também, por isso resolvi pesquisar sobre este assunto. Bom, vamos à matemática então da imunidade. Nenhuma vacina é 100% eficaz, e nem precisa ser. Para doenças infecciosas, o importante é levar em conta a taxa de reprodução inicial do vírus, também chamada de R0. Ela indica a quantidade de pessoas para as quais um único indivíduo infectado transmite o vírus. No caso do novo coronavírus, esse número é 2, ou seja, cada pessoa doente passa o vírus para 2 outras pessoas, e assim por diante. Tem um filme, inclusive, está aqui no nosso canal, na parte das críticas de cinema by Ariel, que é o filme Contágio, um filme que ficou bem famoso depois que aconteceu essa pandemia da Covid-19, e lá eles tratam essa questão do R0, R1, R2, muito interessante. Eu nunca tive contato com isso até assistir aquele filme. Agora está aqui a informação, né? O R0, R1, R2, então R2 seria quando a pessoa contaminada tem potencial de transmitir para 2 pessoas, né? É assim que é calculada esta forma de contágio. A taxa de reprodução também varia ao longo do tempo, dependendo do lugar e das medidas adotadas. Mas para a vacina é necessário ter uma média inicial. Você confere mais sobre esse valor e o impacto dele na pandemia aqui neste vídeo. Vamos lá.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, define que uma vacina para a Covid-19 deve ter pelo menos 50% de eficácia. Olha só, essa porcentagem mínima também é adotada pela Anvisa e pela FDA, que é o órgão regulatório dos Estados Unidos, que seria similar à Anvisa aqui do Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, a FDA é o Food and Drug Administration. Antes então de aprovar uma vacina candidata. Para chegar neste valor, o cálculo é feito com base no Teorema do Limiar. Ele indica o mínimo de pessoas que devem estar imunizadas para frear a pandemia. Vou trazer aqui para você então a fórmula. Dá para lembrar os tempos de colégio com isso, né? Olha só, R0 menos 1 sobre R0 é igual a eficácia mínima. No caso do coronavírus, que tem R0 igual a 2, essa porcentagem é de 50%. Isso significa que se metade da população estiver imunizada, o indivíduo infectado não conseguirá mais transmitir o vírus para duas pessoas, pois uma delas está protegida. Ele só passa o vírus para mais uma, e aí a pandemia para de crescer. Olha só que interessante, né? Para que haja diminuição dos casos e mortes, cada infectado deve passar o vírus a menos de uma pessoa em média. Dessa forma, para uma vacina com 50% de eficácia, a cobertura vacinal deve ser de 100%. Todo mundo precisa se vacinar. Se a eficácia fosse de 40%, seria necessário vacinar 125% da população para frear o vírus, o que é impossível, obviamente, na prática, né? Por isso, 50% de eficácia é o mínimo aceitável. Mais uma fórmula aqui para você, né? R0 menos 1 sobre R0 é igual então à eficácia da vacina vezes a cobertura vacinal mínima. Agora vamos então colocar os valores da Pfizer e da Sputnik V na equação. Com uma vacina 90% eficaz, seria necessário imunizar no mínimo 56% da população para estabilizar a epidemia e uma porcentagem ainda maior para suprimi-la. Quanto mais eficaz, mais fácil controlar a epidemia. Se a eficácia fosse próxima de 100%, seria necessário vacinar metade da população. O interessante disso aqui é justamente frear a pandemia. Não se pensa individualmente no caso da vacina, e sim se pensa em frear a pandemia. E aí, fazendo com essa eficácia de 90%, dá para notar já que já é suficiente, né? Bom, mesmo assim, vacinar então mais da metade da população brasileira ou do mundo não é uma tarefa fácil. Tem isso também, né? Independente de qual seja a eficácia, a epidemia só será controlada caso o máximo de pessoas possível tome a vacina. Lembra daquele azarado que tomou a vacina e mesmo assim continuou suscetível à doença? Dos 10-1, né? A proteção dele depende unicamente da imunidade das pessoas ao seu redor. Por isso é importante que haja uma campanha de vacinação em massa para proteger todas as pessoas da infecção. Até porque, supondo que a vacina em você não funcione, se ao redor de você tiver outras duas pessoas, isso em teoria, lógico, que foram vacinadas e nelas sim funcionou, você não pegará também, né? Bem simples, não é verdade? Não há então como obter uma vacina totalmente eficaz, porque nem todo mundo pode tomar vacinas. Existem as pessoas com algumas comorbidades, como pessoas que têm o vírus do HIV, que já têm o sistema imune debilitado e não podem tomar algumas vacinas. É o que diz o Luiz Almeida, microbiologista do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e membro do Instituto Questão de Ciência. Os humanos respondem de maneira diferente. Os 100% de eficácia não ocorrem no mundo real, mas 90% já é um bom sinal. Não há 100% de eficácia em nada nesse mundo, né? Vamos seguindo aqui, bem interessante esse assunto, né? Eficácia de outras vacinas. Olha só, o surgimento da vacinação foi um dos maiores avanços da história da saúde pública. Dezenas de doenças estão controladas graças a um esforço coletivo de vacinação ao redor do mundo. O Brasil pode se orgulhar por ter um dos maiores programas de vacinação do planeta, o Programa Nacional de Imunização, o PNI. Por aqui, as vacinas foram as responsáveis por erradicar a poliomielite, que pode causar a paralisia infantil, a rubéola, a difteria e o sarampo. 3 doses da gotinha contra a polio garantem 99% de proteção. 2 doses da vacina tríplice viral, que protege contra a cachumba, rubéola e sarampo, passa dos 97% de eficácia. Infelizmente, devido à diminuição da cobertura vacinal nos últimos anos, o vírus do sarampo voltou a circular no Brasil. O vírus do sarampo é particularmente perigoso, porque sua taxa de reprodução é muito alta. Sem vacina, cada pessoa infectada, em média, infecta 14 outros indivíduos, olha só, né?
Usando aquela equação que apresentamos no início, a mínima eficácia necessária para uma vacina de sarampo é de 92%. Mesmo com uma vacina tão eficaz, ainda seria necessário imunizar toda a população para conter o vírus. Olha que interessante, coisas que muitas vezes não sabemos, né? Tenho certeza que a maioria esmagadora da população não tinha nem noção disso aqui, né? Por isso a cobertura vacinal é tão importante, né? Qualquer deslize pode significar a volta da doença. O Brasil recebeu da OMS o certificado de erradicação do sarampo em 2016, graças à vacinação em massa da população. No entanto, muitos pais deixaram de vacinar os filhos nos anos seguintes, mesmo que a vacina seja oferecida de graça nos postos de saúde. Em parte, isso aconteceu porque o sarampo deixou de representar uma grande ameaça, e o que fez muitas pessoas relaxarem com o calendário vacinal. Em 2018, o Brasil perdeu o certificado de erradicação após registrar novos surtos. O povo é assim, infelizmente o povo, no geral, ele só procura ajuda quando está realmente debilitado, né? Está precisando realmente. É muito difícil você colocar na cabeça das pessoas que prevenir é o melhor remédio. Infelizmente é da natureza humana. Para fechar aqui o vídeo, quero trazer então a forma de calcular a eficácia de uma vacina. Isso é interessante, né? Antes do convite, quer receber conteúdos interessantes como esse? Quer ficar sabendo de coisas que talvez você não tenha acesso? Inscreva-se no canal, né? No canal aqui do YouTube. Aqui embaixo tem os links para você. Também deixa o seu like nesse vídeo caso você tenha gostado. Assim, essa informação pode ir adiante, pode chegar a mais pessoas. Também acesse nosso site, divulgueconosco.com.br, no Google Divulgação by Ariel. Lá eu posto todas as informações mais importantes do dia, aquele peneirão com tudo que de principal está acontecendo. E é de lá que eu tiro justamente o vídeo do dia também, a informação mais relevante das que já são previamente peneiradas, digamos assim, escolhidas, selecionadas. Eu pego aquela que eu julgar mais importante ou curiosa e converto em vídeo, que é um formato que ajuda a alcançar mais pessoas, que é este que você está acompanhando agora. E também acesse nossa loja de informática, convite para você, sitehospedagem.com.br/loja, computadores, celulares e tudo que você precisar nesta área, tá certo? Acessórios, peças, assistência técnica especializada, temos loja virtual também para sua empresa, streaming de áudio, para colocar música, som no seu site, também temos hospedagem de sites e sites para você. Traga sua hospedagem para Ariel Selbach. Aqui com certeza qualidade e um bom preço você vai encontrar, tá certo? E friso sempre, deixa o like aqui embaixo se você estiver gostando do conteúdo. Vamos encerrar aqui o vídeo então, trazendo a forma de cálculo da eficácia de uma vacina. A eficácia dela contra o coronavírus só pode ser comprovada depois que os dados da fase 3 forem aprovados e publicados por revistas científicas. Estamos agora nesta fase, né? A fase 3, já estão saindo os resultados, falta ainda as publicações, né? Nessa etapa, então, milhares de voluntários são divididos em dois grupos. Metade recebe um imunizante para a Covid, enquanto outra metade recebe um placebo, que geralmente é uma vacina para outra doença. Os cientistas devem comparar a porcentagem de pessoas que adquiriu a doença em cada um desses grupos para ver se a vacina de fato evitou a infecção. No caso da Pfizer, 44 mil pessoas participaram da terceira fase de testes. Desses, 94 foram diagnosticados com a Covid-19. Os resultados divulgados indicam que 90% dos infectados estavam no grupo que recebeu o placebo, enquanto apenas 10% estavam no grupo que recebeu a vacina. O anúncio foi feito na segunda-feira, deixa eu até pegar aqui a data correta, na segunda-feira, vamos ver aqui, segunda-feira, no começo desse mês de novembro de 2020. Antes de publicar o estudo final sobre a eficácia, a Pfizer ainda espera que outras 70 pessoas fiquem doentes para obter resultados mais concretos. Já que não há como prever quando essas pessoas vão pegar o vírus, não sabemos então quando os dados serão publicados. Já se falou inclusive de contaminar propositalmente pessoas para fazer o teste das vacinas, então tem muita coisa inclusive que já mexe com a ética também acontecendo com relação a esse caso da pandemia, que a coisa é muito complicada, né, realmente, como falei no começo, tem que ser muita pressa para conseguir logo o imunizante, as pessoas não aguentam mais esperar, né? Então, a ciência avisa, a ciência dá o recado de que não se deve pular etapas para que não haja problemas. Imagina você vacinar a população inteira e depois isso aí der algum problema, né? Você já imaginou o tamanho do pepino, né? Então, nessa hora, precisa se pensar muito no que se está fazendo e fazer da forma correta, né? Já faz
tantas décadas que a ciência existe, faz vacinas há tanto tempo, obviamente a ciência sabe, né, os passos corretos, né? E na quarta-feira, no início do mês de novembro, né, o Instituto Gamaleya da Rússia anunciou resultados similares. Segundo eles, com base em uma amostra de 20 pessoas que ficaram doentes, 92% pertence ao grupo que recebeu o placebo, enquanto 8% recebeu a vacina. Também não sabemos quando os resultados finais serão publicados. Após serem submetidos, outros cientistas irão revisar esses dados e só então temos uma estimativa razoável de quão eficaz é a vacina. Os Estados Unidos, por exemplo, já avisaram que pretendem vacinar já no mês que vem, em dezembro, né? Outros países também estão com a mesma ideia. Enfim, abre aspas, para finalizar então, o pesquisador diz: mas ainda precisamos ver como ela será no mundo real, que é a fase 4, quando começa a vacinação em massa da população. É possível que a eficácia da vacina mude porque vão ter mais pessoas recebendo a vacina. Fecha aspas. Sem dúvida, no laboratório é uma coisa, na prática depois pode mudar porque cada organismo, cada pessoa, cada região, né, cada local é diferente um do outro e pode sim haver variação. Então aqui você entendendo, né, qual deve ser a eficácia mínima de uma vacina contra a Covid-19, trouxemos aqui o cálculo, né, de eficácia mínima para um imunizante, o cálculo mínimo, a quantidade mínima que ele deve ter, né? E o que isso tem a ver com a porcentagem da população que precisa ser vacinada. Espero ter agregado aqui neste vídeo, espero ter sanado esta dúvida em você, eu consegui tirar a dúvida em mim e espero ter podido repassar este mesmo ensinamento para você que assistiu esse vídeo e ficou até o final. E se ficou até aqui, deve ter gostado, né? Então deixa o like aqui embaixo, assim você nos ajuda a crescer e a trazer mais e mais conteúdo aqui no canal. Valeu, abraço e até mais!